Olá pessoal, meu nome é Fred, sou arquiteto de soluções responsável aqui pela parte técnica do Brasil, trabalho na Mainline. Hoje nós estamos aqui iniciando uma série de treinamentos aí que nós estamos chamando de Power Academy, para desmistificar um pouco a questão de gerenciamento, enfim, toda a utilização da plataforma Power. Hoje eu estou aqui com o Adriano, que é um dos especialistas aí da IBM, que está dedicado conosco aqui nesse projeto. Então vou deixar que o Adriano se apresente. Olá, pessoal. Eu sou Adriano, eu sou Partner Técnico Especialista, trabalhando junto com os parceiros, apoio justamente a plataforma Power. Eu, o Fred e o Felipe Bessa, vamos estar nessa jornada aqui, ensinando, mostrando os passo a passo de uma configuração de uma máquina Power 9, desde configuração da HMC, configurar virtualização e configurações de AIX, uma máquina virtual AIX e uma máquina virtual Linux. Vamos desmitificar que, vamos mostrar que, através da interface gráfica da HMC, é simples realizar uma configuração de uma plataforma Power, tá? Tão simples quanto qualquer outra plataforma. Então, vou mostrar aqui, a ideia é mostrar passo a passo como realizar essas configurações. Ok? É, Então, só para iniciarmos aí, hoje o tema desse nosso primeiro vídeo aqui da série vai ser sobre o HMC, o Hardware Management Console, que é a instância utilizada para fazer o gerenciamento da plataforma. Fazendo uma analogia básica aí com o pessoal que não conhece Power, ele seria uma instância análoga a um vCenter, por exemplo, do VMware. Então, vamos lá, Adriano. o Hardware Management Console, ele é a plataforma, é a console que faz o gerenciamento dos servidores. Toda vez que a gente tem um servidor Power, nós necessitamos disso para fazer o seu gerenciamento e configurar as máquinas virtuais, que nós chamamos de Logical Partition. E também a gente é necessário ter o hardware menu console, HMC, para configurar a virtualização. Tá? É, ele é disponível tanto fisicamente, um servidor físico, quanto um ambiente virtual. Você pode estar configurando ele numa plataforma hypervisor, num VMware, num KVM e em várias outras disponíveis no mercado. Tá? O interessante é que quando a gente configurou o hardware console, ele para gerenciar os servidores, ele faz o gerenciamento e conecta via rede. Ele tem uma porta própria, que nós chamamos Flexi Service Processor, né, o FSP, que ele está conectado no firmware. Eu vou estar mostrando isso para vocês. E isso aqui é uma única HMC, você consegue gerenciar vários, vários servidores dentro do seu ambiente. Tá? Não é necessário ter uma única HMC somente por servidor. Uma HMC não é possível gerenciar vários servidores. É claro que é possível ter, por redundância, duas HMCs e gerenciar duas HMCs e essas duas HMCs enxergando todo o seu parque de servidores Power. Tá? Isso também é possível e até recomendado por segurança. Como eu falei, ele utiliza a rede para configurar e acessar o server firm. Essa rede ela pode estar utilizando uma rede já existente do seu ambiente, então, nesse caso, nós configuraríamos um IP fixo para cada servidor e um IP fixo para cada HMC. E também é possível uma outra forma de configurar, seria como você tivesse uma rede isolada somente para essa rede de gerenciamento entre HMC e os seus servidores Power, no qual HMC ele funcionaria como um DHCP server, mas porém estando nessa rede isolada, uma VLAN isolada, e ele geraria IPs para cada um desses servidores. Existem essas duas formatos de configuração. Nós vamos estar mostrando como funciona isso, mas nesse cenário, nós vamos estar utilizando, é um cenário no qual vocês estão uma rede já existente e vamos definir um IP fixo já para HMC e um IP fixo para o servidor, tá?
Quando vocês adquirem um servidor Power, existe também junto as suas licenças de software. Onde você realiza download dos seus softwares da Power. Nós temos o site chamado IBM Entitlement System Support, no qual, quando você adquire a máquina, você recebe o seu usuário. Então, logando aqui, a gente vai lá aqui, clica aqui no meu My Entitlement Software Download. Eu venho aqui, eu vou dar o Search em All Availables. Seleciono VHMC, CJ Base, tá? E aqui vai estar disponível qual versão para ser utilizada, tá? Normalmente é essa daqui para ESX. Então, essa daqui, 7.0, que é a versão mais nova. Então é só clicar o Continue, aceitar os termos de licença e realizar o download. Eu já realizei esse download previamente, nós vamos já entrar aqui no plataforma do SX. Vamos criar aqui uma máquina virtual, Create a Virtual. Vou selecionar aqui isso daqui. Quando a gente baixa, ele é uma espécie de uma appliance. O HMC, você não vai ter acesso de root nele. Você tem um acesso que é o usuário, que nós chamamos HSC User, que você vai ter acessos delimitados para o usuário para você fazer o gerenciamento dele. Então, isso daqui é um arquivo OVA, tá? Que é interessante que ele já vem todo já pré-definido, as configurações já até facilita na hora de criar a máquina virtual aqui dentro do ambiente VMware. Vou dar um Next. Vou selecionar o nome da máquina. VHMC. Vou selecionar o arquivo. Aqui, VHMC OVA. E vou dar um Next. Aí ele vai selecionar o Data Store, que já existe. Nesse caso, ele só existe essa network. Eu vou estar utilizando essa network. E vou dar um Next. E ele vai estar criando. Ele está iniciando o processo de importação e está criando um ambiente. Veja que foi simples, ele não precisou fazer definição de como vai ser a máquina virtual da HMC. Ele mesmo já define com a quantidade de recursos necessários, já apontando o ambiente de rede, e ele já inicia a fazer os processos. Veja que ele já está aqui realizando o import do ambiente. Isso demora um tempo, tá? Que é o tempo dele pegar. Essa parte dos recursos necessários é interessante a gente lembrar que aí a gente consegue passar, né, para qualquer cliente que tenha os requisitos aí que precisa ter mínimos, né, dentro de um ESX para conseguir subir esse appliance do HMC virtual. Mas que não é muita coisa, né? Não é necessário uma quantidade de hardware muito grande. Não é. Isso já consigo até pegar. Enquanto ele está fazendo isso, eu consigo já estar buscando aqui. Enquanto ele está subindo, sim, eu vou buscar os requerimentos. Ele precisa de 16 GB de memória, tá? E 4 virtual CPU. Um disquinho de 500 GB e 2 interfaces gráficas, né? E duas interfaces gráficas não, 2 interfaces de rede. Isso que ele já vai estar definido. Por que ele precisa de 2 interfaces de rede? É que, no caso, a gente poderia estar
uma interface saindo para aquela rede privada, que é aquele que está o DHCP server gerando para os servidores, e outra para a sua rede de gerência. São configurações possíveis. Então, voltando aqui, ó, poderia ter essa rede aqui, ó, ele acessando uma placa dessas, acessando o server freedom para gerenciar e uma outra placa acessando para a rede de gerência, uma outra rede externa que poderia ter acesso à internet. Então são ambientes, são as configurações possíveis para esse ambiente. Então está aqui subindo, já está subindo os arquivos. Isso não demora muito tempo, não, esse amigo. É só lembrar que aqui a questão do tempo também, como a gente está num ambiente de demonstração, né? Existem algumas limitações aí de troco de rede, etc., do ambiente, por isso que ele leva um tempinho aí, mas não vai ser muito tempo, mas de qualquer forma esse não é um processo muito moroso, aí não demora muito para fazer, não. É como o nosso é um ambiente de laboratório, não é uma rede tão performática, mas normalmente uma rede de produção, isso aqui vai ser muito mais rápido do que esse ambiente de teste do nosso laboratório de demonstração. Já está indo, está em 14%. Está seguindo. O interessante aqui, que antigamente, você vê como foi a evolução. As HMCs começaram que era um cabo serial, era um servidor físico e um cabo serial conectado no servidor Power, começando nas P4, começando com aquelas regatas, que como tudo começou a criação de logical partition, que é aquilo que eles falam de máquina virtual. Depois foi evoluindo, as HMCs foram conectando para continuar na física e era conectada via rede. E agora nós temos essa facilidade de você poder utilizar o seu ambiente de virtualização para estar instalando o seu ambiente, o HMC para gerenciar o ambiente Power, tá? Isso, lembrando que não é somente IVM, tá? Então, isso também está disponível para KVM, Hyper-V e outras plataformas de hypervisor disponíveis no mercado. É possível estar utilizando a HMC para ser instalada. São os 21%. Finalizando, 97%. Em breve ele deve iniciar. Ok, agora ele vai iniciar a nossa HMC.
Vou ver para acompanhar pela console o que ele está iniciando. Esse é o processo de inicialização. Ele está iniciando os processos. Ver que ele... Então, o primeiro boot leva um tempo para subir mesmo. Então, ele está iniciando os processos, todo mundo está subindo. Você vê que agora ele está iniciando os processos gráficos. Depois que terminar toda essa inicializar e configurarmos a rede, a gente não precisa mais acessar pelo VM, a gente vai acessar pelo browser. Um browser qualquer, a gente consegue acessar e realizar o gerenciamento da HNC. Só aguardar ele iniciar os processos aqui. Ok. Digitando accept nas instâncias. Ele está iniciando os processos. Está subindo, inicializando. Já que a gente não tem acesso ao sistema operacional da HMC. A gente consegue, por linha de comando, a gente já tem um acesso ao prompt para realizar os comandos de gerenciamento da HMC, e aqui pelo gráfico a gente acessa diretamente ao console. Então é uma price com acesso limitado. Ok? Ele inicializou. O usuário padrão, HSC root ABC 123 para iniciar, para logar. Isso aqui depois pode estar acrescentando usuários e pode estar trocando a senha, tá? Isso aqui é a senha padrão. Ok? Não temos nenhum ambiente configurado ainda. Que nós vamos realizar agora é configurar a rede na HMC. Os primeiros passos vamos habilitar, configurar a rede. Network settings.
Vou colocar o nome da HMC, a gente já tem pré-definido, tá? O hostname definido para esse ambiente. O DNS. Description database. Aí vamos selecionar o HT. Eu vou selecionar o primeiro, porque todas estão na mesma rede, tá? Você poderia selecionar ainda, caso o seu ambiente teria mais de uma vela, ele poderia tratar por velas distintas, naquele momento de configuração. E aqui, se a gente poderia estar acessando uma rede open, ou aquela privada que seria, aí eu poderia habilitar ou não habilitar o DHCP. A gente vai estar utilizando aquela rede normal, vamos especificar o endereço IP, sem especificar o DHCP, e eu vou especificar o endereço IP dele. Nesse caso, 29. Especificar máscara. 5, 2, vamos verificar aqui a questão do Firewall, habilitar. A gente sempre acessa aqui a questão do Firewall para habilitar as portas 22, tanto para liberar acesso a Secret Shell, para acessar por linha de comando, tá? Aqui. E também para acessar via o Firewall, ele habilitar o Remote Web Access, tá? Sempre está habilitando isso para liberar o acesso da console remoto. E vou adicionar o default gate dessa rede. Dois, 9, 40, 108.46. Vou dar um aqui. Ele vai fazer o update das configurações de rede. Está realizando, ajustando as configurações. Esses processos é somente no momento inicial de configuração. Depois, não é necessário. Isso são realizados uma única vez
no momento inicial do setup da HMC, e depois ela tem todas as funcionalidades disponíveis. Nós vamos estar demonstrando nos vídeos seguintes. Não vou fazer. Leva um tempinho. A gente já vai estar liberando aqui para as configurações de rede. Isso daqui que nós chamamos que é o Advanced System Manager. Lembra que quando aquela porta que isso aqui a gente entra logando naquela porta do que chama o FSP, o Flexible System Processor. A gente consegue pegar e gerenciar. A gente entra nessa porta, que se chama Advanced System Manager, a gente realiza toda a configuração de gerenciamento de hardware da nossa, do ambiente Power. E logando aqui, a gente consegue também verificar, fazer aquele setup do ambiente, deixa que normalmente ele vem para as configurações de rede para a gente acessar HMC. Aqui vem aqui no Network Configuration, vem aqui IPv4, continue. No nosso caso, a gente setou ele IP estático, colocou um IP estático na HMC, que era o final 36, e setou um IP estático aqui, no final 35. Ele poderia estar habilitado DHCP e com no qual na HMC, como eu mostrei naquela imagem anterior, ele poderia estar utilizando como um DHCP server e aqui ele pegaria o IP. Mas no nosso caso, lembra que nós setamos o IP fixo e ele está dentro dessa mesma rede, essa 129.40. 108, tá? Setamos um IP fixo aqui. Eu quero terminar a configuração, vamos dar um OK. Ele habilitou ele vai pedir um reboot agora para validar. Então, só relembrando, poderia ter habilitado um DHCP server na HMC ou setar, gerenciar na rede, em uma rede já existente e setar IP fixos no próprio servidor, como aqui a gente entrou aqui no Advanced System Manager, que a gente chama ASME. Então, entra aqui Network Configuration e aqui habilita lá o tipo de IP address, porque ele já está habilitado. A gente poderia vir aqui, ó, configure e poderia estar mudando, ó, dinâmico, quando está um DHCP server habilitado na HMC ou estático.
Por que que o que tem que tomar cuidado? Quando habilitar um DHCP server na HMC, ele vai estar soltando IPs na rede. Então, normalmente se faz essa configuração quando tem uma rede isolada somente entre a HMC e essa rede e essas conexões do servidor Power. Quando não se tem essa rede isolada, a gente pode estar utilizando a própria rede já existente e setar, verificar e entrar aqui no ASM e setar o IP fixo em cada servidor Power e setar um IP fixo dessa sua rede na HMC. Veja que ele está rebutando, iniciando, vamos aguardar. Está subindo os processos no Linux. Agora vai startar a interface gráfica. Está inicializando. Sobre os processos gráficos da HMC. Se dá um certo tempo, ele já vai aparecer, já vai subir. Pronto. Iniciando.
Ok. Eu vou logar. Eu vou verificar as configurações de rede. VNC Manager. Network Settings. Small Adapters. Vamos clicar em Details. Confirmando. Sim. É a rota. Ok, eu vou realizar um teste de conectividade. Tenho aqui Network Diagnóstico e você dá um IP para ele pingar. Vou pedir para ele pingar o gate. Ok, essa nossa atividade está ok. Antes disso, temos uma outra configuração para realizar. Vou dar um cancel aqui, vamos fechar. Fechar. A gente tem que habilitar aqui, ó, o Remote Control, o Remote Web Access para ele acessar via remoto, o Remote Virtual Terminal para ele habilitar o terminal virtual, quando a gente precisar as configurações, e ele habilitar também a execução de comandos via SSH por linha de comando. Fazendo a eleição salvar. Ok. Vou realizar um teste de conectividade aqui. Bem, já estamos acessando via, ela já está na rede e acessível. Agora a gente não precisa mais acessar via console do usuário. MC, root, eu vou logar. Digitei a senha errada. Ok. Vamos só realizar a conexão do nosso servidor. Systems. Vamos lá, Connect System. Lembra que aqui ele está definindo esse prefixo? Esse é o IP que nós vamos definir aqui para fazer a conexão. Então, quando clico em Connect System,
Porque aqui a gente pode colocar como se fosse, quando ele tinha a questão da DHCP Server, ele poderia estar colocando um range de IPs a gente, dinamicamente. Então, a gente colocaria aqui o range de IP da DHCP. Mas aqui, como nós sabemos qual é o IP, então é que a gente vai especificar. Tá? Como a gente já sabe aqui, ó, esse IP é o que nós vamos especificar aqui que a gente quer gerenciar. O usuário é admin, e aqui eu coloco a senha. Ok. Aí eu clico em Add. Tá entrando. Em breve ele conectará. Operating. Já está conectado. Veja que assim, nós configuramos o negócio HMC, está conectando o servidor, já está próprio para estar iniciando a configuração. Uma outra coisa que poderíamos verificar aqui no HMC a gente pode estar realizando a atualização a gente fez a instalação dela e verificar se existe patch de atualização. Existe uma opção de a gente fazer a atualização, se a sua HMC te fazer conectividade com a rede, ela consegue fazer acesso, buscar os pacotes externos da rede. Caso, no contrário, não tenha, era chegar a verificar, entrar aqui, ó, IBM Fix Central, procurar aquela Power Rede Mini Console for 686 e verificar essa versão. Ó. Vamos verificar aqui a nossa versão do. A gente vem aqui. Não, aqui, ó. Help. System. Aqui. About HMC. Aí a gente consegue verificar aqui a versão que nós estamos, qual Service Pack que ela está instalada. Ela está na versão 10, Release 2, Service Pack 1030. A gente vem aqui, ó, Help, About, e consegue verificar a versão atual. A gente consegue fazer isso, tem a opção dinâmica, que a gente buscar ela para realizar a atualização, ou então verificar aqui, ó, IBM Fix Central, colocar a Power Hardware Managed Console Virtual Price Core 686 e a versão que está instalada, né? Essa versão aqui, a gente verificou. Versão de release 2. Tá, clique, continue. E conseguiria aqui selecionar o Service Pack para ser aqui ver no Description. A versão que a gente estaria, os PTFs que a gente ia estar baixando. Ó, 1030. Ou então a gente tem a opção, verificar aqui, HMC Manager, Update HMC.
.NET, IBM Website, e ele vai buscar a atualização da IBM. Seleciona. A versão 240. A versão mais atual é esta daqui, o CFCPack. Esse é o CFCPack. Depois seria o EFIX, o CFCPack. Da versão 10.30 para o 10.41. A gente vem aqui, ó, porque ela estava no 10.30 e a gente quer atualizar ela para o CFCPack 10.41. Next. E finish. Ele vai buscar, ele vai realizar a busca do site da IBM e vai realizar a atualização das correções e vai atualizar a HMC. Tá? Isso dinamicamente. Existe essa opção, ou então baixar aqui dentro do manualmente, quando o HMC não tem, e apontar onde estão os arquivos e realizar a atualização. Ok? Com isso, nós encerramos o processo de configuração da HMC. Ele já está pronto, já está operacional, gerenciando no servidor. Nós já estamos prontos para iniciar os próximos passos de realizar a configuração do Virtual Server. Ok? Então, com isso encerro esse primeiro vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.